Quem é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Eu sou Oscar Valente Cardoso e esse é o ValenteCast, um podcast sobre direito, educação e tecnologia. O inciso 19 do artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados define a Autoridade Nacional como órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional. O Decreto número 10.474 de 2020, 10474 de 2020, aprovou a estrutura regimental e o quadro dos cargos em comissão e das funções de confiança da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Porém, a norma só entrará em vigor na data de publicação da nomeação do diretor-presidente da ANPD no Diário Oficial da União, conforme o artigo 6º do Decreto 10474. E isso na data de gravação desse episódio, ou seja, no dia 25 de setembro de 2020, ainda não tinha ocorrido. A ANPD não tem personalidade jurídica própria, é um órgão integrante da estrutura da Presidência da República, com autonomia técnica e decisória, exerce as suas atribuições em todo o território nacional, com sede e foro no Distrito Federal, de acordo com o artigo 55A da LGPD e o artigo 1º do anexo 1 do Decreto 10.474. Essa natureza jurídica da ANPD é inicialmente transitória, porque poderá ser transformada pelo Poder Executivo em uma pessoa jurídica da administração pública federal indireta, submetida a um regime autárquico especial e vinculada à Presidência da República. É o que prevê o parágrafo 1º do artigo 55A da LGPD. Porém, essa transformação deve ocorrer em até 2 anos contados a partir da data da entrada em vigor da estrutura regimental da ANPD, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 55A da LGPD. Então, se a ANPD não for transformada em uma autarquia especial em até 2 anos após a publicação da nomeação do diretor-presidente no Diário Oficial da União, essa sua personalidade transitória se tornará definitiva. Claro, a menos que não haja também uma nova alteração do decreto da lei com a prorrogação desse prazo. Por integrar a estrutura da administração pública federal, os processos judiciais que tenham em seu objeto a prática de ato, omissão ou fato relacionado à ANPD, como por exemplo o questionamento de sanções impostas por ela ou da legalidade de uma resolução, são de competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso 1º da Constituição. Porém, com exceção da possibilidade da indicação de autoridade coatora em mandado de segurança, as demandas devem ser propostas pela União ou contra ela, que deve defender e responder em juízo pela ANPD, porque a ANPD não tem capacidade de ser parte. Por isso, entre os órgãos seccionais, a assessoria jurídica da ANPD constitui um órgão setorial da Advocacia Geral da União, de acordo com o artigo 23 do anexo 1 do Decreto 10474 de 2020. Da mesma forma que, por exemplo, um ministério, é a União que tem capacidade de ser parte e capacidade processual nos processos judiciais, e não a ANPD, porque não tem personalidade jurídica própria e, pelo menos, enquanto não for eventualmente criada essa sua personalidade jurídica. Por outro lado, a ANPD tem autonomia técnica e decisória para, na estrutura do Poder Executivo Federal, instaurar processos e decidir os processos administrativos relacionados às suas atribuições, o que, por exemplo, é referido nos artigos 2º, inciso 4, artigo 9º e artigo 26, incisos 1º a 6º do anexo 1 do Decreto 10474. As atribuições da ANPD são listadas no artigo 2º do anexo 1 do Decreto 10474, e é um número grande de atribuições. Vou destacar as principais.
Em primeiro lugar, zelar pela proteção dos dados pessoais, de acordo com a legislação, zelar pela observância dos segredos industrial e comercial, elaborar as diretrizes para a política nacional de proteção de dados pessoais e da privacidade, a fiscalização e aplicação de sanções nos casos de tratamento de dados realizados em descumprimento da legislação, apreciar pedidos do titular contra o controlador, promover em toda a população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança, então também é uma função educativa da ANPD, promover e elaborar estudos sobre práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade, estimular a adoção de padrões para produtos e serviços para facilitar o controle dos titulares sobre seus dados pessoais, promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais em outros países, regular formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, elaborar relatórios de gestão anualmente. Uma atribuição importante e que tem vários pontos exigidos pela LGPD é a edição de regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, por exemplo, inclusive sobre relatórios de impacto. A LGPD tem um número grande de dispositivos que faz referência expressa à necessidade de regulamentação do tema pela ANPD. Então a LGPD deixa claro que ela não precisa de um decreto regulamentador, porque a atribuição de regulamentar os dispositivos da lei é da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Outras atribuições: realizar auditorias, celebrar compromissos com agentes de tratamento para eliminação de irregularidades, resolver incertezas jurídicas, a garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento, de acordo com a LGPD e com o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, comunicar às autoridades competentes sobre eventual ciência da prática de infração penal, ter comunicação e contato com órgãos de controle interno sobre o descumprimento do disposto na LGPD por órgãos da administração pública federal, articular-se com autoridades reguladoras públicas para o exercício das suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação. Por exemplo, vai ser muito comum a ocorrência de infrações que ao mesmo tempo violem o Código de Defesa do Consumidor e a LGPD. Aí, havendo a necessidade de atuação e autuação administrativa, a ANPD pode agir de forma conjunta e articulada com o PROCON respectivo. E por último, a implantação de mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com a LGPD. E para finalizar, nós temos no artigo 3º do anexo 1 do decreto 10474 a estrutura da ANPD, que é formada por um órgão máximo de decisão, que é o Conselho Diretor, um órgão consultivo, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, 3 órgãos de assistência direta e imediata ao Conselho Diretor, que são a Secretaria-Geral, a Coordenação Geral de Administração e a Coordenação Geral de Relações Institucionais e Internacionais. Há ainda 3 órgãos seccionais, a Corregedoria, a Ouvidoria e a Assessoria Jurídica. E por último, a ANPD tem 3 órgãos específicos singulares, que são a Coordenação Geral de Normatização, a Coordenação Geral de Fiscalização e a Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa. Então, vamos encerrar por aqui esse episódio e até a próxima.